É importante nós fazermos algo que eu falo bastante, que um grande número de pessoas estão voltadas a isso, que é aquela análise, aquela avaliação pessoal. O crescimento, a evolução ética, mental, não, nem ao menos a espiritual, ela se constrói analisando só a vida dos outros. A gente tem que analisar o comportamento da humanidade, porque aquilo que está errado, que nós julgamos, nós temos que deixar de fazer errado na nossa vida. Mas a mais profunda de todas as análises, de todas as contemplação, a verificação é a nossa própria vida. O nosso maior instrumento de estudo é a nossa própria vida. Levando em conta que nós estamos num planeta umbral, um planeta de expiação, que é o planeta Terra. Nós vivemos cercados por uma multidão de irmãos desencarnados. Há um cálculo que os espíritos de luz nos passam a nós, muitos e muitos médiuns sabem disso, que nós vivemos 5 irmãos desencarnados para cada um de nós que estamos encarnados. Ocorre que a grande esmagadora maioria desses irmãos não são evoluídos. Aliás, alguém de maneira bem penosa, bem difícil. Pessoas que morrem em confrontos, pessoas que morrem por... Enfim, não vamos entrar em detalhes, né? Que pode machucar alguém, mas... são pessoas, espíritos que desencarnam em total despreparo. E nós vivemos cercados. Então vamos fazer aqui uma avaliação. Vamos fazer aqui um simulado. O que é mais fácil de nós ouvir? Uma pessoa falando, pelo menos chegar ao som dos nossos ouvidos, esse som. Ou uma multidão clamando por alguma coisa, gritando. Claro que nós vamos ser aturdidos por uma multidão. Então, para nós ouvir aquela única pessoa que está falando, nós temos que nos concentrar e dirigirmos a nossa mente a ela. Ou teremos os nossos ouvidos totalmente tomados pelo eco, pelo grito daquela multidão. Do que nós estamos falando? De irmãos desencarnados. Nós vivemos amparados por poucos espíritos de luz. Voltando a dizer que a Terra é habitada na sua grande maioria de encarnados e desencarnados, espíritos não de luz, espíritos sofredores, espíritos com problemas, espíritos ainda num estágio pouco avançado, pouco evoluído. Então nós temos que observar que nós somos facilmente influenciados e somos influenciáveis. Sempre temos aquela tendência de ir onde vai a maioria. Onde vai a maioria, né? Eu também vou, e não pode ser assim. Nós temos que ter aquela autocrítica. Sabe aquela coisa tão horrível? Por que eu não vou fazer se todo mundo faz? Todo mundo quem? Todo mundo quem? Bate palma na frente da minha casa e vem vender um objeto roubado, ver se eu compro. Eu não compro. Se tiver que comprar, eu vou comprar na loja. Se eu não puder comprar na loja com nota e tudo, eu não compro, eu fico sem. Como acontece, né? Então, a questão do influenciamento, então nós somos influenciados. Por quê? Outra questão, porque nós somos espíritos aprendizes. Nós somos espíritos em evolução e os irmãos desencarnados sabem disso e eles tentam nos levar
para dentro do projeto de vida deles, não necessariamente por maldade, mas por desorientação. Eu vou dar um exemplo de algo que ocorreu comigo. Eu tenho uma filha que já vai fazer 10 anos e eu crio ela desde que ela nasceu. Desde bebezinha, muito tempo eu crio ela, sou pai e mãe. Acontece que logo que esta menininha começou a caminhar, ela gosta de estar comigo, eu trazia ela para as reuniões. Nossas reuniões são reuniões leves, aqui não tem ninguém incorporando, não tem ninguém revirando os olhos, não tem nada disso. Aqui é oração, é palestra, é estudo, Aqui é paz e silêncio, Tem gente que já disse que nosso centro espírita é água com açúcar, que seja. Então, eu comecei a ter um problema muito sério, mas muito sério, quando eu via que tinha alguém num canto conversando com a minha filha, alguém no outro canto conversando com ela, e eu perguntava, escuta, o que aquela titia, aquele fulano que ela estava dizendo? Ela estava dizendo isso, fazendo pergunta da nossa vida. Ai, que coisa horrível. Tu faz assim, mas tu não pode ser assim. Eu cheguei ao extremo de ter que afastar a minha própria filha de dentro do centro espírita, devido à maneira que a criança começava a ser achacada por gente desorientada, por especuladores, por pessoas sem noção. Claro, estão aqui, sejam todos bem-vindos, temos que receber, tentar fazer essas pessoas evoluir, mas eu não podia deixar a minha filha se tornar uma vítima. Então o que aconteceu? Paga-se uma pessoa para ficar com essa criança durante o tempo, aquela hora e pouca de sessão, para essa criança não ser bombardeada, porque é uma mente em evolução, em crescimento. Então, pessoas desorientadas vêm passar as suas desorientações sobre aquela criança, aquele espírito, numa fase, vamos dizer assim, inocente. De maneira que somos nós procurados, caçados por espíritos que tentam nos influir com suas opiniões e, não sendo espíritos de luz, não são boas opiniões. Nos arrastam para o vício, nos arrastam para a maldade, nos arrastam para tudo que tem no mundo que degenera, que vai deformando a formação espiritual de cada um. Então, nesse estágio de informação, nós acabamos muitas vezes, se não tivermos a prudência, nós acabamos seres desinformados. Temos falado uma frase que cada vez mais se tem tornado necessária, que pior do que uma pessoa desinformada é o mal informado. Aliás, nós estamos vivendo aí o apogeu da desinformação, da sacanagem, da mentira, da fake news e daí por diante, que nos levam a acreditar muitas vezes em coisas sem noção. Então, somos espíritos que estamos entre alguma voz de espíritos de luz que soam nossos ouvidos e o clamor de multidões de espíritos sofredores que tentam engrossar a ala deles nesta caminhada de sofrimento. Então, se faz o que é necessário? Oração. Agora, esse momento é bem cedo da manhã. Eu estou aqui no Centro Espírita só com nossos irmãos de luz, que a casa está fechada em função da pandemia, mas eu não deixo de vir aqui, Por quê? Porque eu preciso de um momento de oração. Dentro da minha casa, eu preciso de um momento de oração. Tem pessoas que não conseguem penetrar dentro da sua casa, tentam te influenciar através da internet, através do telefone, através de tudo. E nem sempre essa influência, na grande maioria, 99,9, mais vírgula não sei o que por cento, não são boas influências. E agora o que eu faço? Vigilância, oração, prudência. Assim, meus queridos
Eu não gosto de fazer vídeo muito longo. Então o que nós queríamos falar neste vídeo é isso. Todo o espírito em trajetória de formação, de melhoramento, de aprimoramento, que é o nosso caso, que é o vosso caso, temos que ter uma prudência imensa para não cairmos na teia da desinformação, da influência. Lembre-se, ouvimos de uma multidão que muitas vezes abafa a voz de uma pessoa sensata ou de um espírito sensato que está tentando nos acudir, nos orientar. Fique com Jesus, com Mãe Santíssima, com nossos irmãos de luz. Que toda esta proteção divina nos cerque. Proteja as famílias enlutadas. Proteja as famílias sofredoras. Não só vítima da Covid, mas das tragédias, do trânsito, do crime, da banalidade. Somos espíritos tão primários. Que o amor de Jesus esteja conosco sempre. Que assim seja.